Fluxos de automação. Prontinho. Arrasta isso pra cá e troca o lead de lugar. Já programou a comunicação? Sim, tudo certo. Ok. Organizar e enviar leads para vendas. Um segundo. Já fiz. E o resultado das análises? Te enviei todas as oportunidades convertidas. E o ROI da campanha? Tá na mão, chefe. Com o RD Station Marketing, você automatiza o funil de vendas, guia os leads até o próximo passo e ainda analisa os seus resultados. Obrigada, gente! Agora eu tô pronta para a reunião. Querem? O dia só começou. Fazer ligações com o RD Station CRM ficou ainda mais fácil. Mais agilidade no primeiro contato. Quanto mais rápido seu time entra em contato com a oportunidade, mais chances tem de converter. Um clique e ligações gravadas, que permitem que o time melhore seu discurso de vendas e tenha maior controle comercial. Relatórios automatizados, que possibilitam uma avaliação mais precisa da performance do vendedor e da tomada de decisões. Conheça o novo telefone virtual do RD Station CRM. Quer testar essa novidade e fechar vendas em menos tempo? A gente deixou créditos de presente para você dentro do seu CRM. Acesse a ferramenta e comece a ligar. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos. Eu sou a Mariane, sou consultora e executiva de vendas do RD Station CRM. Olá, eu sou a Maia e sou gerente de sucesso do cliente para contas estratégicas aqui na Resultados Digitais. Bom, estamos aqui hoje dando continuidade aos nossos webinars do mês de Estratégias Avançadas para Análise de Resultados. E hoje a gente está aqui para falar sobre ferramentas e relatórios para mensurar os seus resultados. Antes da gente começar, até como lembrete, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o RD Station CRM ou sobre o RD Station Marketing, é só clicar no botão abaixo que vai ficar aqui na página de transmissão mesmo. Vamos lá? Vamos! E para começar, eu vou apresentar para vocês os relatórios do RD Station Marketing. A primeira tela que aparece aqui no RD Station Marketing traz o funil de vendas. Então, é um resumo de todos os números do funil de vendas, onde você pode olhar as taxas, né, de visitantes para leads, de leads para leads qualificados, de leads qualificados para oportunidades e para vendas. Em relação ao mês anterior e em relação também à meta que você setar aqui dentro do RD Station. A meta você pode setar clicando aqui e preenchendo de acordo com as estratégias de vocês. Aqui ao lado direito, você pode ver as 5 últimas páginas mais visitadas do site. Então, ele já traz um relatório aqui das melhores page views, tá? E embaixo, nós vamos ter aqui as últimas conversões do lead, a última landing page, né, que foi visitada, então traz as estatísticas dessa landing page, tanto de visitante quanto leads, a última campanha de e-mail, né, e disparada, então ele também traz um resumo das estatísticas, e-mails enviados, entregues, abertos e clicados, e por último ele traz aqui um overview da último plano estratégico montado aqui dentro do RD Station. Logo depois, a gente vai para a aba Converter e vamos falar um pouquinho de estatísticas das landing pages, né? Dentro das landing pages, você pode enxergar também o funil dessa landing page, em total de visitantes, taxa de conversão e de leads. Aqui você pode agrupar tanto por dia, por semana ou por mês, em determinado período de tempo.
E aqui embaixo ele vai trazer também a origem de canal dessa landing page, né? De todos os visitantes e leads gerados nessa landing page. Então, todos os canais como mídia paga, busca orgânica, e-mail, referência, social, vai aparecer aqui do lado tanto visitantes quanto os leads e a taxa de conversão. Logo após, a gente vai dar uma olhadinha aqui também na aba Análise de Canais, né? É a aba que fica no plano Pro do RD Station, né? Todos os clientes têm acesso a essa aba, que traz uma análise de origem por canal das campanhas. Então, aqui a gente pode selecionar um período de tempo, a gente seleciona visitas, conversões, oportunidades e vendas, que são as métricas que a gente vai ver. Também podemos mudar aqui e ter uma visão só de visitas, leads e clientes, visitantes, novos leads, leads qualificados e clientes. Aqui eu estou mostrando para vocês essa primeira, né, do que a gente vai ter nesse período de tempo, onde a gente consegue primeiramente enxergar no gráfico a origem, né, dos canais. Aqui a gente consegue ver a busca orgânica e o tráfego direto. Aqui também pode ser selecionado tanto conversões, oportunidades e vendas. E logo abaixo a gente vai ter uma visão geral, né, completa do funil por canal de origem. Então, a gente tem o total de visitas naquele período, de conversões, de oportunidades e de vendas. Aqui, você clicando em cima de cada canal, você vai ter um detalhamento melhor de onde vieram esses leads. Aqui, como, por exemplo... Deixa eu interromper um pouquinho, Maia, para a gente até só fazer um comentário que eu acho que é legal o pessoal que está assistindo saber. Que para quem trabalha com as ferramentas integradas, né, nativamente, o RD Station Marketing com o RD Station CRM, esses dados de vendas, eles já vêm automaticamente preenchidos quando o vendedor dá o ganho lá no CRM. Então, facilmente, né, o analista de marketing também consegue bater o olho aqui e saber qual campanha dele que está gerando maior conversão em venda, né? Consegue ter esses direcionamentos, se de fato o objetivo for venda, né? De qual canal continuar investindo, enfim. Exatamente, legal. Mari. E é bem importante que seja populado todos os estágios do funil de venda no RD Station, para que você tenha realmente uma visão, né, do funil para tomadas de decisão. Né? Então, marcar a oportunidade de forma correta, marcar as vendas com integração de forma correta, para que esses dados consigam transitar entre o RD e o CRM. Okay. Então, como eu estava falando, após a gente clicar aqui no canal de origem, a gente clicando aqui, por exemplo, no social, você pode ter uma visão, por exemplo, de que rede social, por exemplo, veio aquele lead. Aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo do Facebook, pode ter do LinkedIn, do Instagram, né? Enfim, todos eles você consegue enxergar aqui dentro do RD Station. Logo após, a gente vai para a aba de páginas mais acessadas, onde você tem um filtro de todas as páginas acessadas durante um período de tempo, né? Você consegue enxergar todas as page views, né? O tempo permanecido na página e a taxa de rejeição. O que é a taxa de rejeição? É o lead que ficou em apenas uma página do teu site e saiu sem navegar em nenhuma outra. Ok. Logo depois, a gente vai para o Marketing BI, né? O Marketing BI do RD Station, ele é uma ferramenta que está inclusa no plano Enterprise do RD Station, né? E ele traz vários relatórios para mensurar ROI, né? Os resultados das campanhas e das vendas para tomada de decisão, melhoria das estratégias, a análise de risco, a análise também, por exemplo, de que canal está vindo aqueles leads, aonde a gente deve investir mais ou tirar dinheiro, por exemplo, para realmente ter dados
para as estratégias de marketing. Aqui no Marketing BI é dividido em 4 camadas. Tá? A gente tem os relatórios personalizados, a aba de negócios, campanhas e canais de aquisição. Esses são relatórios já prontos, né, do RD Station, que já traz alguns dados, alguns números já prontos para você. Então, vamos começar dando uma olhada na aba de negócios. A aba de negócios, ele é dividido em 5 etapas, tá? Porque ele traz todos os dados do funil de vendas daquele mês. Então, ele vai te mostrar não só os números absolutos, mas também as taxas de um para outro, né? Então, você consegue ter uma ideia da eficiência do teu funil, né? Olhando para as métricas que você setou e para o mês anterior também. Logo abaixo, você vai conseguir analisar os resultados, né, por ciclo de venda, né, dos últimos dias. O custo de venda ele é setado por custo do lead, né? Ou seja, você vai dividir o valor de investimento pelos leads aqui gerados na RD Station. Aí depois as vendas, né, que é a receita, né, obtida com esses leads, e as conversões, né, as taxas de conversões. Para configurar, né, o custo total de vendas e ter esses dados setados dentro do RD, é só vir aqui na aba de configuração e colocar esses números de acordo com o negócio de vocês. Logo depois, a gente já olha aqui também na aba de negócios, né, o relatório de tendências, né? Ele te mostra o valor histórico, né, da taxa ali que você está olhando, como leads qualificados, oportunidades do estágio de funil. Logo depois, a gente vai olhar as safras. As safras são lotes de leads que entraram naquele mês, né? Então, por exemplo, esse lote de leads que entrou no mês X, né? Quando que ele vai começar a gerar conversões ou oportunidades ou venda? Então, você vai começar a analisar esse lote de leads, ele virou conversões no mês 1, no mês 2 ou no mês 3 e vai conseguir dar uma olhada qual mês você teve mais conversões para tomada de decisão, trabalhar as campanhas e ter um resultado mais aferido para otimizar as campanhas. E aqui embaixo ele traz a média de conversão também desses lotes de entrada. E depois aqui a gente tem também na aba de negócios o ciclo de venda, ou seja, quanto tempo um lead levou ao entrar dentro do RD Station para virar uma venda. Então, esse aqui é uma análise bem legal para a gente começar a fazer campanhas e estratégias para diminuir o ciclo de venda, né? Otimizar o ciclo de venda, melhorar os processos de venda para ter mais efetividade nesse processo. Então, você consegue analisar aqui quantos dias, por exemplo, você demorou para realmente converter uma venda desde que ele entrou. E aí, a gente consegue trabalhar pontualmente nas campanhas para melhorar, por exemplo, os gargalos, né? Por exemplo, a gente está tendo mais dificuldade em converter oportunidades para venda ou de lead qualificado para venda. Então, a gente cria alguma campanha, algum trabalho bem específico para tentar diminuir esse ciclo de venda. Então, aqui ele tanto traz o ciclo de lead para venda, que é o verde, né? E ciclo de oportunidade para venda, também aqui em azul. E aqui embaixo ele traz a distribuição, quanto tempo os leads levam, né, para se mover dentro do ciclo de venda. E aí dentro de um período de tempo, e vocês têm essa ideia aqui de gráfico, que pode ser tanto para oportunidades também, e quanto para leads qualificados. Mai, eu ia mesmo te fazer essa pergunta, eu acho que algumas pessoas que estão assistindo podem estar se perguntando. Esse gráfico do ciclo, ele mede, ele mensura desde que o lead entrou na base?
ou é lead qualificado em diante? Porque eu vi que lead qualificado e oportunidades tem, né? Mas é a partir desse momento, então. Hoje, desde que ele se torna um lead, de fato. Desde que ele se torna um lead de fato, desde que ele entrou no RD. Então, a partir do momento, no dia que ele converteu como lead, quanto tempo ele levou até virar uma venda. E você pode ter essa visão por lead qualificado, ou seja, ele virou um lead qualificado, quanto tempo ele demorou para virar uma venda. Sim. E o mesmo acontece com a oportunidade. Quanto é o meu ciclo de venda entre oportunidade e vendas. Então, são dados bem específicos que você consegue tomar decisão de melhoria nas campanhas em cada estágio do funil. Legal. Ok. E para setar todos aqueles dados, a gente vem aqui na aba de planejamento, você coloca o número de receita, o número de custos, né, do seu lead, custos das campanhas, e aí você traz também alguns resultados, né, de receita e o quanto de faturamento teve no final do mês também, além das vendas em si. Ok? Na aba canais de aquisição, né, a gente olha aqui a origem dos leads, né, por canal. Então, diferente daquela aba análise de canais do Pro, aqui no Marketing BI, ele traz uma origem mais detalhada, né, porque ele traz também as taxas, né, de conversão por canal, por determinado período ou mês, né, e também aqui embaixo, né, ele vai te mostrar por dias, né, quantos dias do ciclo de venda, além também de te trazer detalhado a origem de cada lead, por exemplo, de referência. Quais são as páginas referência que estão trazendo mais leads aqui para o RD Station? Quais são as páginas orgânicas que estão trazendo mais leads aqui para o RD Station? Quais são de e-mail, por exemplo? Quais são os e-mails que estão trazendo mais leads aqui para o RD Station? Então, ele realmente olha minuciosamente para cada canal de origem, para a gente ter uma ideia, por exemplo, de onde intensificar, por exemplo, as campanhas, né, e as estratégias para gerar mais resultado. Logo depois, ainda aqui na aba de campanhas, a gente vai olhar os resultados por campanha, ou seja, a gente consegue olhar tanto conversões quanto oportunidades, última conversão, antes dele virar uma oportunidade ou uma venda, por exemplo, ou um lead qualificado. A gente tem uma análise aqui da eficácia da campanha, né, e das oportunidades no número total, né? Quais são as campanhas que tiveram mais eficácia nesse período, ou seja, que geraram mais oportunidades em número, né, de porcentagem nesse período de tempo aqui. Então, a gente consegue ter uma análise realmente de quais campanhas estão funcionando mais, quais campanhas não estão funcionando e que a gente pode melhorar, otimizar, e aonde investir mais dinheiro também. Ok. Logo depois, aqui também na aba de campanhas, a gente consegue ter uma análise de quais campanhas de e-mail estão tendo mais eficácia e estão trazendo mais oportunidades, né? Então, e-mails clicados antes de virar oportunidade, e a gente tem também a chance de olhar aqui e-mails abertos, por exemplo, antes de virar uma venda, e-mails clicados antes de virar uma oportunidade ou uma venda, e tomar decisões, por exemplo, de melhoria ou entender qual campanha realmente está trazendo mais resultado. Aqui já tem uma visão bem geral de todas as campanhas de e-mail. Logo depois, a gente tem aqui também os resultados por fluxo de automação. Mais uma vez, esses dados são de relatórios já prontos aqui dentro do RD Station, e ele já vem de forma automática, já de todo do funil e dos dados compilados dentro do RD. Aqui você pode dar uma olhada também de fluxos iniciados antes de virar oportunidade, né, num determinado período de tempo,
ou fluxos finalizados, né? O último fluxo iniciado e fluxos iniciados antes de virar uma oportunidade ou uma venda. E aí ele já te mostra toda a eficácia, qual teve uma melhor performance dentro aqui do RD e quais em números absolutos geraram oportunidades. Logo depois, a gente vai falar um pouquinho dos relatórios personalizados. Aqui é onde a brincadeira começa, né? É a parte mais legal do Marketing BI, porque você pode montar um relatório de acordo com a necessidade do teu negócio. Então, você pode criar diversos relatórios, como esse aqui que eu estou mostrando para vocês, top 10 landing pages em números de conversões, top 10 landing pages em oportunidades e vendas. Então, aqui a gente consegue ver, por exemplo, qual landing page ele passou antes de virar uma oportunidade, ou qual landing page ele passou antes de virar uma venda. Então, a gente começa a entender também qual das landing pages estão trazendo mais resultados, gerando mais leads e quais também não estão funcionando, que precisam de otimização e de melhorias. E, além disso, além de vários formatos aqui de... de relatórios, a gente também pode criar um relatório do zero, né? Então, a gente pode, além de criar um relatório do zero, a gente tem uma biblioteca aqui dentro do Marketing BI com mais de 100 relatórios prontos, onde você pode já escolher por tendência, funil de canais, campanhas, as tops campanhas por período, pode criar dashboards definidos, né? Funil por campanhas também, tu pode selecionar, por exemplo, escolher saber de qual canal está vindo aquele lead por campanha. Então, entender quais as campanhas estão tendo mais resultados e que canais eles estão vindo, para cruzar esse tipo de informação e também tomar decisão de melhorias ou, por exemplo, de próximos passos para as estratégias. Ok. Então, nós temos aqui uma extensa biblioteca, além de poder criar todos os relatórios de acordo com o seu negócio. A gente também pode inserir alguns widgets, texto, linha, conteúdo, conseguimos filtrar também por data, agrupar, criar filtros para relatórios em massa e, além disso, que é a parte mais legal, a gente consegue também usar os campos personalizados do RD Station. Ou seja, se você tem algum campo que é bem importante para o seu negócio, como, por exemplo, você quer saber os resultados por cidade ou por produto, algum campo que você analise dentro do RD Station, a gente pode setar aqui dentro do Marketing BI e criar relatórios com essa visibilidade. Então, você vai conseguir ter uma ideia de, por exemplo, qual produto está tendo mais resultado, de qual cidade está vindo os leads ou as vendas, né? E entre outros campos personalizados que vocês possam usar dentro do RD Station. Então, esse aqui é o Marketing BI, ele realmente traz dados mais aprofundados para a tomada de decisão e ROI, e análise de ROI, para realmente orientar as estratégias de marketing de vocês à medida que vocês vão analisando e vão criando no decorrer do tempo. Então, tanto pode ser analisado por mês, por dia, ter uma análise anual e aí fazer comparativos também de um ano com o outro para ver quais são os períodos que mais tiveram resultado. É isso aí. Com você, Mari. Maia, deixa até, antes de entrar aqui para a RD Station CRM, tentar entender um pouquinho mais da última aba aqui que tu mostrou do BI. Tu comentou dessa questão do campo personalizado, né? Uhum. Então, significa que se a gente tem uma landing page, que eu pergunto, por exemplo, a região, que o lead está, eu tenho 10 opções de regiões diferentes. Eu consigo analisar quantas pessoas responderam que estão na região sul, ou sudeste, ou centro-oeste. Consigo criar um relatório
para isso? Isso, Mari. Você pode criar esses campos dentro da sua landing page, seja para a cidade ou seja para qualquer outra pergunta, como que produto você está interessado, ou se para educação, por exemplo, qual nível escolar, né? E aí fazer um relatório dentro do Marketing BI para analisar qual desses campos personalizados está trazendo mais resultado, tanto de conversão quanto de venda. Por exemplo, qual cidade está tendo mais resultado, né? Você pode filtrar exatamente aquela informação. Ou, por exemplo, você está gerando mais vendas para graduados ou pós-graduados, né? Então, dependendo do seu negócio, você pode criar qualquer campo personalizado dentro dos formulários do RD ou formulários do próprio site, que ele também traz essa informação, e gerar um relatório para identificar os resultados vindo dessas campanhas. Legal, bacana, Maia. Tem algum ponto mais que você queira comentar? Daqui a pouco que não foi falado ainda, a gente pode Não, passar? podemos passar para o CRM. Beleza, vamos lá então, gente. Deixa eu abrir aqui. A Maia, então, conversou bastante com vocês para mostrar muito, né, falando de marketing especificamente. Porém, isso está muito linkado com vendas, né? Marketing e vendas caminham juntos. O que eu vou mostrar para você agora são os nossos relatórios específicos do CRM. Então, aqui é legal vocês já entenderem que a gente está falando de métricas que vêm depois do lead ser qualificado como oportunidade. Ou um lead qualificado que é enviado para o CRM. Ou seja, esse lead já percorreu um caminho dentro do marketing e a gente considera que ele pode ser abordado pelo time comercial, por exemplo. Então, o gatilho para enviar do RD Social Marketing pode ser vários, pode ser por conversão, né, por campanha. E a nomenclatura que a gente utiliza dentro do CRM é oportunidades. Então, todos os leads que eu recebo via RD Social Marketing é uma oportunidade de negócio. Pode ser que ele vai converter numa venda, pode ser que não. Mas, enfim, ele já é um lead qualificado, que já está no momento ideal para ser abordado. Tá, gente? Eu separei aqui já alguns relatórios que a gente tem dentro do sistema. Para até fazer um gancho com o marketing, eu vou iniciar mostrando esse relatório aqui de fontes e campanhas. Ele é, em partes, parecido com alguns dados que a gente vê lá no Marketing BI, que a Maia apresentou, porém, ele é bem mais intuitivo aqui dentro. Então, o próprio vendedor consegue acompanhar, ou o próprio gestor consegue bater o olho e facilmente ver aqui qual a fonte que está nos gerando mais vendas, ou a campanha específica que mais nos gerou oportunidades de negócio, vendas, perda, o que eu ainda tenho em andamento. Então, olha só. Um ponto legal também, gente. Qualquer relatório que a gente extraia dentro do CRM, vocês podem trabalhar com filtros. Então, eu tenho aqui no canto direito filtros em cima de período analisado, ou eu posso subtrair aqui só uma campanha específica que eu queira analisar, só algum produto específico que eu queira fazer essa análise, ou qualquer outro campo que eu tenha personalizado dentro do meu CRM. Então, até pegando esse exemplo que a gente conversou agora há pouco, eu trabalho muito por região, né? Então, eu tenho uma equipe de vendedores que atende cada região. E eu quero aqui puxar um gráfico só da região sul. Então, eu venho aqui, aplico o filtro, escolho ali a região sul e eu vou ver só as vendas que eu fiz para a região sul, por exemplo. Ou quero um geral. Então, vocês têm várias possibilidades de trabalhar. Vocês aplicam o filtro e ele já gera aqui os dados para que vocês possam fazer a análise. Então, olha só. Esse primeiro aqui, ele traz uma ordem, tanto das fontes quanto campanhas. E ele é expansivo. Então, olha só. Digamos que eu quero ver aqui que eu tive uma campanha específica aqui do Black Friday. Ele me gerou 2 oportunidades. Vamos ver se ele gerou venda? E uma venda. Então, ele expande aqui também. Eu consigo ver quem foi o vendedor que fez essa venda, qual o lead em questão, né, abordado. Deixa eu tentar aqui expandir para fontes, para a gente trazer um número maior. Aqui. Google e outros buscadores. Então, aqui eu tive 7 oportunidades criadas a partir desse canal. Ele já trouxe aqui quais são. E gera aqui os gráficos comparativos também.
Então, para qual vendedor que foi cada uma dessas oportunidades, se ainda está em andamento, se já foi uma perda, né? Se já virou uma venda, eu consigo fazer essa análise facilmente aqui. Tá? Então, esse é o relatório de fontes e campanhas. O pessoal do marketing gosta bastante, o pessoal de vendas também, porque consegue, enfim, como a gente normalmente trabalha muito em conjunto, né? Marketing e vendas caminham juntos, então fica muito fácil da gente entender onde que está o nosso gargalo, ou entender que, beleza, investimos, né, um valor alto em determinada campanha que gerou oportunidade pra caramba, mas não gerou venda. E uma outra campanha já gerou uma conversão muito melhor em vendas. Então, a gente consegue ter uma tomada de decisão muitas vezes rápida para já, enfim, conseguir melhorar o resultado ainda dentro do mês, por exemplo, analisando aqui já o que está acontecendo no período, o que realmente está tendo uma conversão melhor em vendas e onde a gente vai continuar investindo, né? Onde o marketing deve continuar investindo para ajudar vendas. Mari, então a gente pode trazer do RD Station todos os nomes das campanhas que foram utilizadas lá e também informações de histórico também, se eu tenho algum campo personalizado lá, eu posso ter também esse campo aqui no CRM? Perfeito, Maia, exatamente isso. Isso já vem automático. Quem trabalha com as duas ferramentas integradas, qualquer lead que tenha passado pelo RD Station Marketing, né, que tenha vindo deste canal, seja via uma campanha em alguma rede social, seja uma landing page direta, vai vir todo o histórico do lead e a fonte, a campanha, a data que ele converteu. Então, o vendedor ele tem todos esses dados em mãos também para ajudá-lo, não só na abordagem, mas na sequência, né? De como ele vai dar andamento com aquele lead, com aquela oportunidade para tentar levar ele para uma conversão em vendas de fato, né? Então, sim. Vamos lá. O próximo que eu separei aqui é o painel de desempenho. Então, gente, esse aqui também dá pra gente aplicar o filtro. Além do filtro, é legal vocês saberem que a gente sempre consegue fazer análises aqui de toda a empresa, ou seja, todas as oportunidades, ou por equipe, ou por responsável. Então, eu posso também extrair relatórios por cada vendedor ou por cada equipe e conseguir fazer um comparativo, né, de performance mesmo, tá? Então, esse painel de controle, ele é um dos relatórios mais completos, que dá uma visão geral de desempenho do time comercial. Então, aqui, olha só, eu tenho o número de oportunidades criadas no período, número de vendas, número de perdas. Aqui eu tenho o gráfico com as datas, os picos, onde eu tive maiores perdas, onde eu tive um volume maior de vendas realizadas. Sempre diário, tá, gente? Ele traz também um gráfico aqui abaixo das vendas apenas. Então, quando foi o meu pico de vendas, qual o valor total que eu vendi no período, quantas unidades de vendas são, né? E o meu ticket médio. Esse valor, ele pode ser quebrado também em total, único e recorrente, tá? Para que serve isso, gente? Muitas empresas de tecnologia, até pegando o exemplo da RD aqui no RD Station Marketing, a gente trabalha com um plano do sistema em si, que tem recorrência mensal, e a gente tem o pacote de implementação, que é pago uma única vez. Então, a gente lança esses valores separados. Então, o gestor aqui, um diretor de vendas, enfim, ele pode fazer uma análise, se ele quiser quebrado, o que eu tenho de valor recorrente, que eu posso contabilizar, que todo mês eu vou ter aquilo ali entrando, e o que eu tenho só de valor único, ou valor total. Tá? Aqui abaixo, então, a gente tem os gráficos de desempenho. Aqui no primeiro gráfico, eu tenho o número de oportunidades criadas por cada vendedor, tá? Então, eu já dá aqui... Fábio teve 19, Mário 17, Suiane 15, já consigo fazer esse comparativo. Mesma lógica aqui para o número de vendas, quanto cada vendedor vendeu em unidade, né, de venda. Perdas, mesma lógica. Aqui é uma visão do meu funil por criação. Então, aqui eu tenho um funil que ele tem 5 etapas, gente. É um funil que está nomeado como primeiro estágio primeiro contato, apresentação, realização da proposta, apresentação da proposta e fechamento. Então, eu bato o olho aqui e facilmente vejo que eu tenho um gargalo maior aqui no primeiro contato. É onde eu tenho o maior volume, né, das minhas oportunidades. Então, o que
é a lógica aqui, a gente analisar e entender, será que tem algo que eu possa fazer para acelerar e levar logo essas minhas oportunidades dessa primeira etapa para, pelo menos aqui até proposta? Será que isso vai influenciar no meu ciclo de venda? Se eu acelerar e otimizar essa primeira etapa, será que eu não consigo ter um resultado melhor dentro do mês? Dentro do período? Então, tudo isso vem para ajudar a cada vez mais otimizar o processo de vendas, né? Aqui, continuando, então, a gente tem um gráfico de valor versus usuários. Aqui a gente tinha o de unidade de vendas, né? Então, aqui a gente tem quanto em receita cada vendedor trouxe, tá? Motivos de perda também. Então, quais são os principais motivos de perda hoje? Aqui também a gente tem, olha, bate o olho fácil, a gente já vê que o principal gargalo hoje o motivo ali de perda é achou muito caro. Então, será que eu tenho que fazer uma análise do meu preço? Será que está muito fora do mercado? Será que tem algum erro aqui? Vamos parar e dar uma olhada, né? E é importante, Mari, dizer que esses motivos de perda voltam também para o RD como informação, onde a gente pode criar uma automação com uma campanha para trabalhar esses motivos. Ou seja, se for financeiro, a gente cria uma campanha, né, de nutrição para trabalhar um pouco a questão de valores, né? Então, esses dados retornam para o RD Station e a gente pode tomar uma ação em cima disso. Exato, belo comentário aqui da Maia. Esse é um dos grandes benefícios para quem trabalha aí com as ferramentas integradas também. Então, a gente pode, né, não perder e esquecer, deixar para lá, mas sim, já vamos jogar no fluxo, seguir nutrindo, porque pode ser que ele ainda não estava no momento de compra. Não significa que ele, né, não é porque ele não fechou hoje que ele não vai comprar. Hoje, ele teve essa questão de valor, mas então a gente vai demonstrar para ele que talvez o vendedor não soube gerar valor suficiente, o nosso produto não é caro, ele que não entendeu o benefício que ele vai ter a partir do nosso produto. Então, a gente vai continuar nutrindo ele com conteúdo, fazendo ele entender o porquê ele custa aquele valor, né? Entender que caro é relativo, né? Então, e esses motivos também vocês vão cadastrar de acordo com o modelo de negócio de vocês, tá, gente? Tudo que tá aqui em termos de configurações, ali os campos personalizados, motivos de perda, as etapas aqui do funil, vocês personalizam, desenham um processo de acordo com o modelo de negócio de vocês, tá? Aqui, por último, no painel de desempenho, a gente tem também essa visão geral. Então, aqui, facilmente, eu consigo também bater o olho e ver que eu tenho 29 oportunidades que estão ali sem próxima tarefa. Então, ela teve uma interação do vendedor, mas ele não avançou ou não alinhou um próximo passo. Ela está meio que parada, vamos dizer assim. Sem interações, ou seja, são novas oportunidades, ou às vezes nem tão novas, mas que nenhum vendedor encostou nelas ainda, né? E recém-alocadas é o que eu tenho novo, que é criado recentemente. Então, também consigo fazer uma análise em cima disso. Próximo relatório que eu coloquei aqui para a gente ver é o relatório de equipes. Então, esse relatório, muitas empresas trabalham com equipe interna, equipe externa, ou equipe separada por região, enfim, não tem critério para isso. O bacana é que se você separar o teu time comercial dentro de equipes no CRM, você consegue também fazer essas análises comparativas. Então, aqui a gente tem a visão de gráficos. Ele gera aqui vendas em valores por equipe, também quebrado em único, recorrente e total. E facilmente eu consigo ver aqui como que está um comparativo. Ó, vendas externas estourou, vendas internas já está bem lá embaixo. Polo Florianópolis tá meio termo. Aqui, Curitiba e região sul já estão um pouquinho a mais dominando. Quando eu venho com o mouse em cima, ele já me traz exatamente o valor ali que cada equipe em conjunto vendeu. Então, eu também já consigo ter uma noção se está dentro do esperado, se não está. Já consigo, só batendo o olho, ver que, né, vendas internas provavelmente tem alguma coisa acontecendo. Então, vou investigar o que está acontecendo, por que eles estão tão abaixo, né? Aqui ele também tem esse mesmo gráfico, só que em unidade de vendas, não em valor recorrente. Então, às vezes, para mim, para o meu modelo de negócio, eu contabilizo muito mais em unidade de venda, não tanto no ticket, né?
Então, eu consigo também fazer esse comparativo, que eles já estão um pouquinho melhor, no caso, o vendas interna aqui, nesse exemplo que a gente pegou, tá? Além dessa visão de gráficos, a gente tem também a visão de pipeline, que ele faz esse comparativo por equipe num outro formato. Então, eu consigo facilmente bater o olho aqui e ver que vendas externas hoje está com 171 oportunidades em andamento. Vendas internas já tem um volume bem menor. O polo, Curitiba, Florianópolis, região sul, também está, digamos que, equilibrado. Então, provavelmente eu estou com algum gargalo na geração de oportunidades para a equipe interna. Lógico, muitas vezes faz parte do processo, a equipe interna só atende determinado produto, mas beleza. Eu sei que eles têm que ter um volume de matéria-prima mínimo para conseguir alcançar as metas. Mas, enfim, o bacana aqui é que eu consigo facilmente bater o olho e ver como que está cada equipe, quanto cada equipe tem de valor em andamento, então quanto que eu posso contar aqui previsto para cair ainda dentro do período. Dessas 171 oportunidades em andamento que vendas externas têm aqui, olha só, daqui para cá já estão mais próximas de fechamento. Aqui ainda estão mais no início do funil. Então, o que eu posso considerar aqui para traçar minhas métricas, né? Se eu tivesse aqui ao contrário, 100 já em fechamento, opa, significa que eu já tenho aí um tanto de dinheiro na mesa para entrar no período. Como a gente está mais para o início do funil, eu tenho que contar, digamos, com aquilo que já está mais avançado. Depende muito do ciclo de venda daí, né? De cada negócio também. Lembrando que aqui a gente também pode aplicar os filtros, tá, gente? Então, eu posso ver só oportunidades de determinada campanha ou de determinado produto. Ele vai quebrar e vai trazer só os números que eu determinar ali, de acordo com o filtro. Esse aqui é a mesma visão de pipeline aqui do relatório de equipes, só que é um relatório nomeado como pipeline mesmo, e ele traz a quebra por usuário. Então, aqui eu já consigo, né, puxar um a um ou deixar todas as oportunidades para fazer esse comparativo, todos os responsáveis, desculpa. E aí eu já consigo ver, ó, quantas oportunidades cada vendedor tem em andamento, quanto eu tenho de valor recorrente em jogo, vamos dizer assim, o que está mais próximo de fechamento, o que está mais no início do meu funil. Tá? Às vezes eu tô com um vendedor que está ali muito abaixo do esperado, eu consigo bater o olho aqui e ver se, bom, ele está recebendo oportunidades dentro do normal. Então, o marketing está fazendo o trabalho dele, né? Tá mandando oportunidades. Então, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Por que o vendedor não está conseguindo avançar? Ou será que realmente esses leads não estão qualificados o suficiente? Enfim, analisar e entender como que a gente vai fazer para otimizar o processo. Esse relatório que eu separei aqui também, a gente chama de relatório de dashboard. Ele é um relatório, assim, mais operacional, tá, gente? Ele não é, assim, tão macro, digamos, a nível de gestão, mas eu gosto de mostrar ele porque ele é um relatório muito interativo e que o gestor consegue fazer uma análise bacana em cima da operação do vendedor em si. Então, olha só, aqui eu consigo também aplicar o filtro, consigo, se eu quiser, puxar um vendedor específico ou deixar aqui como todos. O que é legal? Aqui ele está me dizendo, num resumo, que eu tenho 56 oportunidades criadas, 50 vendas, 24 perdas. Aqui algumas oportunidades, né, que estão paradas, vamos dizer assim, sem interações. Eu consigo clicar aqui e ver quais são essas oportunidades aqui que não tiveram interação. Por que elas estão paradas, né? Quem é o vendedor que está responsável por ela? Mesma coisa aqui. Quero ver no detalhe quais foram essas 50 vendas que a gente fez. Eu quero fazer uma análise mais micro mesmo. Então, eu simplesmente clico aqui e ele já expande. Quais foram as empresas que compraram, qual foi o vendedor que vendeu, qual o valor que isso me trouxe de receita. Aqui ele também faz aquele comparativo de valor total, né, ticket médio. Aqui ele traz um feed de tarefas que é bem legal. Então, muitas equipes trabalham, né, muitas empresas têm representante externo, hoje em dia já é muito comum o vendedor trabalhar home office. Então, assim, para que a empresa detenha o ativo que é responsável, digamos assim, eu considero que quem tem que deter as informações é a empresa, não o vendedor, né? Hoje a gente tem uma realidade muito que está tudo na mão do vendedor.
Então, a partir do momento que tu implementa um CRM e o vendedor ele passa a ter que fazer o trabalho dele aqui dentro, o gestor passa a ter conhecimento de tudo. Então, ele consegue ver, inclusive, volume de atividades, tarefas que ele criou, que ficou pendente, que ele finalizou, o que foram essas tarefas. Então, aqui eu consigo ver que a gente teve 12, o meu time fez 12 visitas no período. Para quem foi essa visita? Qual foi o vendedor? O que está em andamento? O que já foi perdido? O que virou venda? Então, eu consigo fazer essa gestão mais micro, né? E consigo, acessando aqui a oportunidade, entender o que está acontecendo em cada um desses negócios que eu tenho em andamento. Tá, gente? Então, ele é bem bacana também. Ele traz também aqui um resumo de atualizações gerais, então quantas oportunidades mais qualificadas a gente tem aqui, menos qualificadas, como foram as entradas nos estágios, traz uma métrica aqui de valores perdidos, então eu consigo fazer uma análise em cima dessas oportunidades perdidas, quanto a gente deixou de ganhar e quais foram os nossos principais motivos de perda. Eu consigo clicar aqui e ver quais foram as oportunidades que a gente perdeu por conta ali do preço. Aqui, o que é legal também vocês saberem, que é uma análise bacana. Óbvio, não é todas as empresas que vão fazer isso, mas em empresas que têm essa gestão mais micro, ele consegue vir aqui o gestor e fazer uma análise comparativa entre vendedores. Então, ele pode ver que determinado vendedor tem muitas perdas por algum motivo aqui, e uma outra pessoa da mesma equipe, às vezes, não tem nenhuma perda por aquele mesmo motivo. Então, o que será que esse outro vendedor está fazendo que ele não está perdendo, né? Por essa questão aqui. Esse outro já teve uma perda enorme. Então, vamos entender o que ele está fazendo, se ele pode compartilhar com a equipe, se a gente vai passar um treinamento específico para esse vendedor que está com dificuldade em, às vezes, rebater uma objeção de preço, né? Então, ele realmente é um relatório, assim, mais operacional, mas que tem vínculo direto com resultado, né? Então, tá sempre buscando a otimização do time também, para que a gente consiga fazer mais, né? Ter uma melhor eficiência, converter melhor, um número maior de vendas. Aqui eu trouxe o relatório comparativo de ligações também, que é muito legal. Esse relatório, ele é voltado para quem usa o discador virtual, né? O nosso telefone virtual, dentro do CRM. Então, além do benefício de eu fazer a descagem, né, por dentro da ferramenta, já ficar com o áudio salvo, tudo isso gera métricas que a gestão pode estar analisando. Então, eu consigo aqui fazer um comparativo tanto entre equipes como por cada usuário, tá? Onde eu consigo analisar a quantidade de ligações no período. Essas ligações eu consigo quebrar em realizadas, atendidas, não atendidas. Então, facilmente eu consigo aqui, por exemplo, às vezes um vendedor estourou esse mês de meta. E eu vim aqui e vi que esse vendedor foi o vendedor que mais fez ligação, que teve mais tempo gasto em ligação no período. Então, assim, galera, vamos ligar, tá? É nítido, a gente consegue fazer esse comparativo legal aqui também. Gera aí uns gráficos bem bacanas também em cima de dias. Essa parte de ter aqui o não atendidas, às vezes a gente consegue entender que se eu trabalho com uma prospecção ativa, eu vejo que em determinados horários tendo a ter muito mais ligações atendidas. Em outros horários as pessoas atendem menos. Então vamos, nesse horário que as pessoas normalmente não atendem, vamos focar no treinamento, ou vamos focar em fazer o envio de e-mails, relatórios, e a hora comercial, digamos assim, que é a hora boa de ligar, a gente vai ligar. Então, esses relatórios todos ajudam a entender isso aqui. Vamos lá. Aqui eu abri o CRM Live também. Gente, esse relatório é um relatório bem macro. Ele não é tão interativo assim, no sentido de eu poder filtrar muito detalhe, ou puxar aqui e expandir algum dado, mas qualquer gestor facilmente bate o olho aqui e consegue entender, ter uma visão macro do que a gente tem de oportunidades criadas, de vendas, tanto no período atual comparado ao período anterior e o que a gente tem em andamento, tá? Então, deixa eu mostrar um pouquinho mais o detalhe para vocês. Pode ser filtrado aqui dia, semana ou mês. Pode trazer aqui por equipe ou toda a empresa. E o legal é que ele já dá essa visão aqui macro. E muitas empresas, inclusive, deixam numa tela, num dashboard. Então, todo mundo fica acompanhando, é bem bacana. Aqui na RD, inclusive, a gente faz isso também.
Então, olha só, ele traz aqui o ranking, né? Quem mais criou oportunidades no período, quem mais vendeu em termos de unidade, quem mais vendeu em valores, né? Em receita, quantas oportunidades novas eu tenho no período e quantas eu tive no período anterior. Então, ele já traz aqui esse comparativo, mesma coisa para vendas, tanto em unidades quanto valores. Como que está a nossa taxa de conversão? Isso aqui, gente, é de oportunidade para frente, tá? Lembrando daquilo que eu falei lá no início. Então, o marketing já mandou oportunidade para o time comercial. Agora, o time comercial recebeu essa lead qualificada, essa oportunidade que a gente chama, e vai trabalhar com ele. É dali para frente que a gente mensura ali a conversão. Então, é realmente como que está a eficiência do time comercial, tá? Oportunidades perdidas, também comparando com o motivo anterior. Aqui, quais são meus principais motivos de perda? Então, hoje a gente está no ranking aqui de preço e concorrente. Tem aqui também esse feed em andamento, que é muito legal. Então, o gestor consegue também bater o olho aqui e ver um feed de tarefas. Então, quem finalizou as últimas tarefas, que horário que foi, quantas oportunidades a gente tem em andamento hoje. Quanto de valor a gente tem na mesa, vamos dizer assim. Dessas 238 oportunidades, quantas são mais qualificadas, menos qualificadas, quantas já estão mais no fundo do funil, quantas estão mais no início do funil, tá? Então, ele dá uma visão, assim, bem bacana de conseguir já analisar o que eu posso contar, né, como receita aí para o período. Uma coisa legal, Mari, é que você estava falando ali dos leads qualificados, quais estavam mais ou menos, também com a integração com a RD Station Marketing, quem usa o lead scoring, né, para qualificar os leads, ou seja, saber aqueles leads que estão mais preparados para compra, mas ainda não levantaram a mão, ou seja, não pediram um orçamento ou para falar com algum profissional, a gente manda esses leads também para o CRM, no qual a gente classifica lá quais têm mais potencial de virar cliente, para que a nossa área comercial possa também trabalhar em cima deles, mesmo que eles não tenham ainda pedido um orçamento ou algum contato. É isso aí, a gente pode trabalhar essas duas estratégias em paralelo, né? Então, o melhor de tudo realmente é a gente conseguir ter essas análises, tanto do marketing quanto de vendas, porque a gente consegue trabalhar em conjunto. Então, às vezes, o marketing vai entregar essas oportunidades menos qualificadas, mas beleza, a gente está conseguindo converter em vendas, então faz sentido a gente manter. Ou não, a vendas vai voltar para o marketing. Olha, não faz sentido a gente ainda trazer esse lead porque ele não está no momento. Então, trabalha mais um fluxo, nutre ele mais um pouco para que a gente avance ele no funil, né, na jornada do cliente, e a gente, então, o time comercial aborde no momento ideal. Mas a gente tem que testar, tem que botar a mão na massa e tem que conseguir ter esses relatórios para conseguir entender o que está funcionando e o que não está e tomar ação, né, para mudar. Legal. Deixa eu ver aqui, gente. Eu já vou partindo aqui para um dos últimos relatórios. Eu não mostrei aqui, que é legal de vocês verem também, o relatório de conversões, que é um relatório bem clássico de CRM, tá, gente? Então, ele também pode ser filtrado aqui por usuário ou a empresa como um todo, pode aplicar os filtros. O bacana aqui é que tanto o vendedor consegue acompanhar a performance dele, como o gestor, né, fazer o comparativo ou acompanhar de forma geral a performance do time. Ele consegue facilmente ver, assim como a gente tem as análises lá dentro do marketing de lead para lead qualificado, para oportunidade, para venda, a gente consegue analisar aqui como que está o percentual de uma etapa para outra dentro do meu processo de vendas, tá? Aqui a gente tem um processo com 1, 2, 3, 6 etapas. Pode ser que o processo de vocês seja mais simples, seja só 3, mas vocês vão conseguir fazer essa quebra e a gente consegue entender a partir disso onde que eu posso ter um gargalo dentro do meu processo, tá? Então, eu vendo facilmente que, aqui nessa etapa de apresentação da proposta eu acabo perdendo para fechamento. Então, será que está ficando claro para o lead o valor do nosso produto? Não digo valor em termos de custo, mas o benefício que ele vai ter, né, com o nosso produto. Traz aqui também a taxa de conversão final.
Hoje é muito comum as empresas estabelecerem uma meta de eficiência em vendas, então o vendedor consegue acompanhar para ver se ele está dentro do previsto, como que está a conversão dele, ou se não está, como que ele vai otimizar e buscar alcançar esse número, né? E ele também é interativo, tá, gente? Então, eu consigo ver aqui qual foi essa oportunidade que a gente perdeu aqui em apresentação da proposta, né? Mesma coisa aqui para os ganhos. E traz essa média de ciclo de vendas. Quem nunca estruturou um processo comercial antes, ou trabalha no papel e caneta, ou na planilha, às vezes nem sabe exatamente qual o ciclo médio que ele demora desde que ele recebe uma oportunidade até a venda, o fechamento de fato, né? Então, o próprio CRM já faz esse cálculo e esse número, ele dita vários rumos, assim, para a gente seguir, traçar de métricas futuras. Fora isso, só para mostrar aqui também para vocês, a gente tem um relatório de produtos e serviços. Então, ele faz um comparativo dos principais produtos que converteram em vendas, tá, gente? Então, tanto um comparativo monetário, quanto um comparativo em unidades. Então, aqui, facilmente eu vejo que esse produto aqui, chapa grossa, foi o que mais trouxe receita pra gente. Então, a gente não pode, por exemplo, ficar sem esse produto no estoque, né? Ou a gente vai seguir gerando oportunidades para esse produto que a gente sabe que tem uma alta conversão. Pipeline é aquela mesma visão de pipeline que a gente mostrou de equipe e usuário, ele também gera para produtos. Então, eu consigo ver de cada produto que eu já tenho lá lançado, quantas oportunidades eu tenho em andamento. Tá? Então, quanto de valor que eu tenho por produto também. Por último, que eu achei legal de mostrar aqui também, gente, muitas empresas hoje trabalham com metas. Então, dentro do CRM, vocês conseguem criar esses relatórios de metas. Esses relatórios, eles podem ser em cima de oportunidades criadas, em cima de valor vendido, então, quanto de receita o vendedor trouxe para a empresa, pode ser em cima de unidade de venda, pode ser as 3 coisas ao mesmo tempo, pode ser individual, por equipe ou por empresa, tá? E pode ter o intervalo que vocês determinarem. Então, o que é legal aqui? A partir do momento que o gestor vem aqui no início do mês, por exemplo, e seta as metas daquele mês, cada vendedor já consegue vir aqui e acompanhar como que está o desempenho dele. Então, o gestor bate o olho, já tem uma noção. Se todo mundo tiver aqui, né, mais ou menos no mesmo progresso, teoricamente está tudo bem. Agora, se eu tenho uma discrepância muito grande entre um e outro, vamos já tentar entender o que está acontecendo. E o vendedor também consegue vir aqui e ver como está a performance. Nesse caso aqui, ó, o Fábio, na data de hoje, ele já está com 53% da meta. Então, se ele seguir nesse ritmo, ele vai ter um progresso previsto de 132%. Tá? Aqui, se a gente pegar já alguém que esteja... Ó, aqui já dá um pouquinho menos. Aqui é em unidade de vendas. Uma área que estaria com 40%. Não tá ruim, ele deve terminar batendo 100%, mas ele pode dar uma aceleradinha, né? Aqui a gente já tem um caso que dificilmente vai conseguir bater a meta, né? Então, começou muito devagar, vai ter que acelerar muito para conseguir alcançar. Tá? E eu acredito que seja isso, gente. Mais alguma coisa, Maia? Não, é isso mesmo, Mari. O que é mais importante, né, do que os relatórios em si, né, nas ferramentas, é a gente ter bem esclarecido os objetivos e metas, né, da empresa, ou da sua campanha de marketing, ou da sua equipe de vendas, né? Onde a gente está hoje, onde a gente quer chegar. Tendo isso bem claro, a gente consegue montar um plano, uma estratégia bem elaborada e utilizar, né, das vantagens e benefícios que essas ferramentas trazem para monitorar a cada passo, né, tanto as campanhas quanto os resultados em todo o funil, tanto de marketing quanto de vendas. É isso aí, gente. A gente deu um overview geral aqui também das possibilidades das nossas ferramentas. E caso ainda tenha restado alguma dúvida, ou caso vocês queiram entender ou saber mais, tanto sobre o RD Station Marketing ou sobre o RD Station CRM, caso queiram falar com algum consultor, é só clicar no botão abaixo aqui na nossa página de transmissão. A gente fica à disposição. Muito obrigada e até a próxima.
fluxos de automação. Prontinho. Arrasta isso pra cá e troca o lead de lugar. Já programou a comunicação? Sim, tudo certo. Ok. Organizar e enviar leads para vendas. Um segundo. Já fiz. E o resultado das análises? Te enviei todas as oportunidades convertidas. E o ROI da campanha? Tá na mão, chefe. Com o RD Station Marketing, você automatiza o funil de vendas, guia os leads até o próximo passo e ainda analisa os seus resultados. Obrigada, gente! Agora eu tô pronta para a reunião. Querem? O dia só começou. Fazer ligações com o RD Station CRM ficou ainda mais fácil. Mais agilidade no primeiro contato. Quanto mais rápido seu time entra em contato com a oportunidade, mais chances tem de converter. Um clique e ligações gravadas, que permitem que o time melhore seu discurso de vendas e tenha maior controle comercial. Relatórios automatizados, que possibilitam uma avaliação mais precisa da performance do vendedor e da tomada de decisões. Conheça o novo telefone virtual do RD Station CRM. Quer testar essa novidade e fechar vendas em menos tempo? A gente deixou créditos de presente para você dentro do seu CRM. Acesse a ferramenta e comece a ligar.